Bom dia, pessoal. Esse é o webinar sobre VMware vSphere, o foco em update e performance, tá? Então a gente vai ter um webinar e vai ter uns laboratórios aí para mostrar algumas dicas aí na prática, ok? Então, quais os objetivos deste webinar? Primeiro, melhores práticas de VMware vSphere em hosts, máquinas virtuais, networking e storage. E depois a gente vai ver como e por que atualizar o seu VMware vSphere para a última versão 6.5. Um ponto de atenção. Essa é uma apresentação avançada, destinada a usuários de VMware vSphere Small Business e Enterprise que precisam revisar, otimizar e atualizar seus ambientes. Aqui eu tenho uma série de dicas pontuais, muitas das quais eu só vou apresentar e não vou entrar muito em detalhes. Cada dica que eu for detalhar a teoria por trás do webinar demoraria umas 4 horas, tá? Então não é um treinamento, é um webinar de 1 hora, tá? E então não é a melhor opção para iniciantes, se bem que é bom você manter essa documentação para quando você montar seu ambiente, dar uma repassada com esse material para ver se todos os pontos estão referenciados, ok? Então vamos começar. A gente vai começar então falando sobre melhores práticas gerais, depois a gente vai ver como extrair o máximo de desempenho da memória aí, né, do ambiente. Aí a gente vai falar muito sobre CPU de hosts e máquinas virtuais, dicas de storage para mais desempenho, também dicas de networking. A gente vai falar como que a gente pode fazer a atualização dos patches do SX e de diversas outras atualizações com o VMware Update Manager. É bem tranquilo, é bem legal isso aí. Pouca gente usa, mas é bem legal. E a gente vai terminar falando do storage virtual com o VMware Virtual SAN, né, ou vSAN. Né, tem várias vantagens, tanto para clientes SMB quanto para clientes Enterprise, ok? E no fim a gente vai apresentar o portfólio de serviços da VMware. Se você quiser que a gente atue no teu ambiente, a gente pode ajudar aí com uma série de serviços VMware. Vamos começar então. Primeiro, as melhores práticas gerais. Uma dica bem interessante é hardware homologado, né? Toda vez que alguma empresa lança algum hardware, ela encaminha esse hardware para a VMware testa e coloca no Hardware Compatibility List, tá? O resultado disso está nesse site. Então aqui eu tenho todos os produtos da VMware com todas as versões relacionados com todos os produtos de fabricantes, de diversos fabricantes aí. Então comprei um servidor novo lá da Dell, né? Quero saber se já está homologado para a versão 6.5, né? Entra lá, coloca lá a versão vSphere 6.5 de um lado, coloca lá a Dell, modelo tal, part number tal, ele vai dizer se aquele servidor está homologado. Ah, comprei uma placa de rede fora da Dell, coloquei lá no servidor. Tem também para você verificar se aquela NIC é homologada para aquele ambiente. Tem um servidor muito velho, vou fazer upgrade. Não está na lista homologado. O que significa isso? Se não está homologado, significa que a VMware não testou. Tá? Você pode, por sua conta e risco, poder para funcionar. Muita gente faz isso. Tá? Em ambiente enterprise, a minha recomendação é só use hardware homologado. Tá? Em ambiente não tão crítico, se você não está com dificuldade de fazer um upgrade de servidor, mas quer ir para a versão 6.5, por sua conta e risco. Tem muita gente que diz assim, se funcionar, vamos em frente. Eu sou mais conservador, eu prefiro que esteja homologado, ok? Outra dica interessante de melhor prática, Consolidation Ratio. O que é o Consolidation Ratio? É a relação entre o número de VMs e o número de hosts que você tem no seu ambiente, tá? Depende de tudo. A gente tem clientes que rodam lá grandes VMs, rodando um appliance de Message Archiver da Barracuda, que está rodando uma VM gigantesca dentro de um hardware único. Então está rodando uma única VM dentro de um hardware ESX. Tá? Então tem esse caso extremo de 1 para 1. E tem o caso extremo de 1000 VMs para 1. Pô, como é que eu teria 1000 VMs para um host? Né? Tem um cliente lá que tem milhares de web servers, são web servers Linux bem simples, com pouca memória, tipicamente 1 GB de RAM, porque é uma página muito simples, tá? E ele precisa de muitos servidores em paralelo para balancear.
Então ele colocou isso em hosts com 1 TB de RAM, então ele está rodando mais de 1000 VMs com esse web server em cada host. Ele tem vários hosts lá e, enfim, é uma densidade de 1000 para 1. Tá? Muito bem, aí você perguntaria, qual que é a média? Não existe uma média, né? Existe de tudo, mas a gente pode dizer que a média das médias no mundo é 15 para 1 e no Brasil é menos de 10 para 1. Por que acontece isso? A gente vai ver mais em seguida por que acontece isso no Brasil, tá? Outra dica importante, né? Sempre é bom atualizar para a última versão. A versão 6.5 ela é super estável, ela é muito segura, tem várias features de segurança, inclusive criptografia de máquinas virtuais, para você proteger suas máquinas virtuais, caso elas sejam, entre aspas, roubadas, tá? Diversas funcionalidades novas e muita coisa melhorada, tá? Tem muita coisa que antes dava trabalho, que ficou muito facilitado na 6.5. Então, recomendo fortemente fazer o upgrade para 6.5, tá? Outra dica é atualize também o hardware das máquinas virtuais, né? Quando você cria uma máquina virtual no ambiente 5.0, o hardware da máquina virtual dela pode ser a versão 9, tá? A versão, enfim, tem diversas versões aí, tá? A versão 10 na 5.5 e assim por diante, né? À medida que você vai fazendo o upgrade do seu VMware, as máquinas virtuais têm uma versão de hardware que pode não pode estar atualizada. Isso é importante? Na verdade, não é tão importante assim. Por quê? O que o upgrade das máquinas virtuais vai fazer? Vai dar mais opções, né? Então, por exemplo, as versões mais antigas suportam 64 vCPUs, as novas suportam 128. A maior parte dos casos você não vai precisar disso, mas pode ser que um detalhe lá, uma integração com PCI, etc., né, vai estar mais nas versões mais novas. Mas não é sangria desatada atualizar para a última versão, não. Só um ponto de atenção, a versão 6.5 já está com hardware de máquina virtual 13. Né? Para uma lista de novidades da versão 6.5, clica nesse link, essa apresentação vai estar disponível, você vê lá as novidades da versão 6.5. Se você está com uma versão 5 ou 5.5, esse documento aí só vai mostrar as vantagens da 6.5. Então eu recomendo você procurar os equivalentes de 6.0, por exemplo, tá ok? Outra dica importante, né? Em uma linha aqui eu digo muita coisa, né? Especialmente para os clientes SMB. Valide ou revalide sua arquitetura. Que nem reforma, né? Você faz lá o puxadinho, põe aqui, põe ali, né? Eu vejo muita gente lá com pendrive lá, colocando alguns arquivos espetados no SX, muito no mercado SMB, tá? Eu vejo o pessoal colocando disco externo conectado direto no SX, né? Tudo isso dá para melhorar, né? Dá para a gente organizar, dá para melhorar, então é sempre um ponto de atenção, revise, valide a arquitetura, né? Revise configurações, tem muitas configurações automáticas que podem ser mudadas para manuais e você vai ter muito mais performance, muito mais funcionalidade. A gente vai falar isso ao longo da apresentação, né? Extrai o máximo de cada componente. Aqui tem muita coisa no storage que você coloca lá default e não vai ficar uma rede de storage legal. Tem muitas dicas legais de storage que a gente vai abordar aqui, então, para você extrair o máximo de cada componente que você já tem. E outra coisa, organize documento. Eu vejo lá endereçamento IP confuso, então faz um endereçamento IP da sua rede de storage mais organizado lá, né? 1, 2, 3, 4, em vez de números aleatórios, enfim. Né? E documente tudo, né? Às vezes você tem um problema lá com storage, um switch, tem que trocar o switch, e aí você está lá com um switch novo, um monte de cabo, e aí eu ligo que cabo em que porta. Aí você perde um dia, se você tivesse documentado, você perderia menos de 1 hora. Tá? Então, é importante documentar também, ok? Sobre as versões. Para os clientes small business, né, a versão indicada do vSphere é o vSphere Essential Plus Kit. O que tem nessa versão? Essa versão permite que você instale até 3 hosts dual socket, com 2 processadores cada. Tá? Um ponto de atenção é que essa versão pode atender muitos clientes, até alguns clientes enterprise menores. Tá? Por quê? Porque com os hosts atuais eu tenho muitos núcleos e posso colocar muita memória, posso rodar várias centenas de VMs no ambiente desse.
tá? A gente tem um cliente que tem 600 VMs rodando em 3 servidores. São belos servidores, mas tem 600 VMs. E se um deles der problema, os 2 servidores que sobreviverem vão conseguir rodar 600 VMs, tá? É um cliente enterprise que está... lógico, ele está considerando já fazer a migração, mas como ele tem hardware muito potente, muito confiável, ele está relativamente tranquilo. É um caso extremo, concordo, tá? Já seria o caso dele pensar em... ele não vai conseguir fazer um upgrade, ele vai ter que comprar a versão vSphere Standard. Aí o vSphere Standard eu não tenho limite de hosts, eu posso crescer quanto eu quiser, tá? E aí eu vou ficar com um grande número de VMs, mas basicamente com as mesmas funcionalidades do vSphere Essential Plus, tá? Se eu precisar, se você é um cliente Enterprise, aí tem 2 versões aqui que são mais indicadas para você. Então, primeiro, o vSphere Enterprise Plus. O que ele tem a mais? Além da escalabilidade, né, não está limitado em 3 hosts, ele tem muita automação. Então, tem uma feature lá chamada DRS, que eu vou balancear automaticamente as VMs entre os servidores. Então, se uma das VMs começa a usar muito recurso daquele host, automaticamente outras VMs que estão naquele host, que começam a perceber lentidão, elas migram automaticamente, fazem vMotion automático para outros hosts. Isso é muito dinâmico, acontece ao longo do tempo. Esse é o DRS. É um recurso de automação que só está disponível nas versões Enterprise Plus. Para quem está atento, está anotando aqui, Roberto, você esqueceu do vSphere Enterprise. Não, eu não esqueci não. Na versão 6.5 não tem mais. Então, na versão 6.5 tem o Essentials, que eu nem coloquei aqui, o Essentials Plus Kit, o Standard, o Enterprise Plus e o Enterprise Plus with Operations Management, tá? Que é essa que eu vou falar agora. Então, essa vSphere Operations Management Enterprise Plus tem tudo do Enterprise Plus, que é automação e função avançada, e também tem um módulo de gerenciamento de ambiente virtualizado, tá? Muitos dos itens que a gente vai ver aqui de alarmes, aumento de performance, otimização, o gerenciamento avançado do Operations Management, né, ele vai entregar para você. Né? Não é foco dessa apresentação, o foco dessa apresentação é o VMware vSphere. Tá? Então a gente não vai falar do Operations Management, tá? Ok? Bom, se você quiser saber comparar todas as versões, clica nesse link, é um link da Bravo, está lá em português, comparando todas as versões. Ok? Prosseguindo, como extrair o máximo de memória do ambiente? Sobre as questões. A gente está aqui com uma equipe, né, de algumas pessoas. Eu estou monitorando as questões aqui. Quando o meu colega achar que a questão é relevante para falar, ele vai me dar um toque. Eu vou ler a questão ao vivo e vou falar. Se a questão parecer ser muito complexa, eu vou deixar para responder no final para não perder o fluxo, tá? Um de vocês perguntou assim para mim, poxa, eu não estou vendo as questões. Na verdade, eu vou falar as questões. Por que eu faço isso? Para garantir a privacidade de vocês. De repente, para vocês não ficarem retraídos e se vocês quiserem contar algum detalhe do ambiente de vocês, eu vou falar só o primeiro nome e para você se identificar, e eu vou falar a dúvida, tá? Então eu não vou falar nome de empresa, não vou entrar em detalhes sobre a infraestrutura interna das empresas. Se alguém quiser colocar questões aí, eu vou estar disponível. Tá? Meu colega vai dar o toque quando a questão for simples. Tem alguma questão simples aí? Por enquanto, não. Ok. Então vamos lá. Como extrair o máximo desempenho da memória, tá? Primeiro, memória é tipicamente o recurso mais limitado em qualquer ambiente VMware. Se você visitar aí uma centena de ambientes, 70% deles estão com recurso de memória limitado, 60%, 70% deles, especialmente no Brasil. Tá? Por que acontece isso? Né? Isso acontece, e a gente tem notado isso, que os clientes SMB, quando vão comprar hardware novo, costumam comprar CPU de mais e memória de menos. Então a dica é inverta isso. Não compre tanta CPU, não compre tantos núcleos, não compre tantos hosts, compre menos hosts, né? Não compre tanta CPU e compre bastante memória, né, nos hosts. Né? Alguém falaria assim, pô, é caro. Concordo, memória é caro. Tem pente de memória que o valor de uma moto. Né? Então, uma moto
uma senhora moto, tá? Então é caro, concordo. Mas se você fizer a conta, se você comprar lá, se você tiver uma quantidade de máquinas virtuais muito grande e for para o Essential Plus, chega uma hora que não dá para colocar, você acaba sendo obrigado a falar, putz, eu vou ter que fazer a migração para o Standard ou Enterprise da VMware, que é bem caro, e você vai pagar um software, né, que de repente não vai estar te trazendo nada, só tendo que comprar mais hosts, né? Então, tente crescer em memória em vez de em número de hosts e tenta se manter no Essential Plus Kit, né? Se você já é um cliente médio, aí já tem mais de uma centena de VMs, essa é uma dica interessante para reduzir custo. Outra dica dentro desse mundo é que muitos softwares hoje, principalmente softwares de virtualização, eles contam por socket ou por núcleo de CPU. Então, às vezes, você comprar núcleo de CPU a mais, na hora de você comprar um antivírus ou na hora de você comprar um software de backup que é licenciado por CPU e por host, você vai acabar gastando muito dinheiro nesses softwares. Então, exagerar na memória, comprar memória a mais, é sempre uma boa, tá? Outra dica para economizar memória no ambiente é mantenha sistemas operacionais parecidos juntos em cada host. Isso faz vai usar um recurso do page sharing. Então, imagine lá que eu tenho, como é aquele exemplo que eu te dei, daquele cliente lá que tem um monte de servidores Linux, que essencialmente são muito parecidos, porque são a mesma versão, estão com os mesmos patches muito parecidos. Então, as páginas de memória que cada um desses servidores criam são muito parecidas, virtualmente idênticas, né? O que o VMware faz? Quando tem dois sistemas operacionais que geram uma página de memória que é idêntica, ele aponta para a mesma. É uma deduplicação na memória, tá? Temos uma pergunta aqui. Existe uma limitação de memória? Não existe limitação de memória para licenciamento, tá? Eu entendi que essa pergunta que você fez é para licenciamento. Não existe, né? Existiu no passado, não existe mais, tá? Lógico, quanto que é a memória máxima que o VMware pode colocar? São vários teras, tá? Então, eu posso hoje comprar servidores com 6 teras de RAM, tá? E o VMware vai endereçar tranquilamente esses 6 teras. Na verdade, eu acho que ele vai até 64 teras, tá? Então não é realístico essas limitações de memória hoje. Se for sua pergunta em relação ao licenciamento, sim, no passado existiu limitação de memória para licenciamento. Não existe mais. Agora é só número de hosts, como eu apresentei lá atrás, ok? Espero que tenha respondido sua pergunta. Se eu não respondi, por favor, reformula, que a gente está aqui para falar, tá ok? Continuando, mantendo sistemas operacionais juntos, como eu estava falando, aponta para a mesma página de memória física. Então, eu estou fazendo o quê? Uma deduplicação, né, de memória, tá? A palavra correta em português é desduplicação de memória, tá? Então, isso é o page sharing, isso aí reduz, né? Não vai reduzir muito, porque a chance de eu ter sistemas operacionais virtualmente idênticos, gerando as mesmas páginas, não é tão grande assim. Então, tem algum ganho, mas não é tão grande. Agora, se você está pensando em colocar em muitos servidores parecidos e coloca muita memória e coloca muitas máquinas virtuais, se, por exemplo, está colocando 30, 40, 50 máquinas virtuais, cada uma dessas deduplicações vai somando, pode dar um resultado bom. Então, ponha mais memória para ter mais sistemas operacionais juntos, para ter mais page sharing, para economizar a memória, ok? O gerenciamento de memória é quase que totalmente automatizado, você não precisa fazer muita coisa, né? Então a gente vai mostrar aqui um laboratório daqui a pouco, sobre como a gente pode fazer o gerenciamento de memória. Eu vou colocar algumas dicas, né? Ponto crítico, né? Eu tenho visto isso em muitos clientes, o pessoal literalmente esquece de fazer isso. Atualize o hardware da máquina virtual. Como eu disse, versão 10 já é suficiente, não precisa lá correr para a versão 13, tá? Se você tiver ambientes misturados com hosts rodando SX55, 6, 65, não adianta ir para a versão 13, porque aí essa máquina virtual só vai rodar no seu host ESX 6.5, entendeu? Então não saia correndo atualizando o hardware da máquina virtual, especialmente se você não atualizou ainda os ESX para a versão 6.5, tá? Mas a dica mais importante é instale e atualize o VMware Tools em todas as VMs. É fundamental o VMware Tools. O pessoal fala lá, não, o VMware Tools é bom para o mouse responder melhor, para o vídeo responder melhor.
balela. Isso aí é o básico do básico. Isso aí é a superfície. No fundo, o VMware-Tools é uma comunicação de tudo que está acontecendo dentro da máquina virtual, né, para o lado de fora do VMware. O VMware olha, né, por baixo, ele enxerga o hardware da máquina virtual e em cima do hardware da máquina virtual está a máquina virtual rodando. O VMware não consegue enxergar diretamente o que está rodando lá, os processos estão rolando lá dentro da máquina virtual. Consegue ter uma ideia, mas não consegue ver num fino detalhe. O VMware Tools é a comunicação. O VMware vai entrar, ver e agir muito ativamente dentro da máquina virtual com o VMware Tools. Então, instale e atualize. É uma dica importante aí, tá? Com o VMware Tools instalado, você não precisa mais se preocupar em ficar reduzindo memória de caches. O que é isso? Eu já vi um cliente lá falando assim, não, está usando muita memória, eu entrei em cada máquina, desliguei cada máquina, reduzi a memória dela, né? Depois eu liguei a memória e não tive benefício nenhum. Eu falei assim, é verdade, não vai ter benefício nenhum. Por quê? Se você tiver um ambiente onde eu tenho muitas máquinas virtuais com muita memória, né, vai sobrecarregar a memória? Não vai, porque eu tenho funções chamadas ballooning e swapping que vão otimizar isso para você. A gente vai mostrar isso na prática, o que é o ballooning e o que é o swapping, como que eles vão atuar e como a gente otimizar ao máximo o ballooning e swapping no seu ambiente, tá ok? Uma dica, né, de swapping, né, é que o swapping para uma máquina virtual pode ser muito crítico, pode reduzir muito a performance daquela máquina. Então, às vezes, você pode fazer, pô, se eu estou faltando memória, se eu estou fazendo swap, começa a estudar que máquina que está precisando mais, pode fazer mais swap, que máquina pode fazer menos swap. E como é que eu analiso isso? Tem um gráfico lá que chama Swap in Rate, que vai mostrar qual máquina virtual está mais sensível à performance quando está fazendo swap e menos. A gente vai ver isso no laboratório, né? Mas, enfim, depois de todas essas atomizações, às vezes, a única opção é fazer o upgrade de memória, que é um negócio que às vezes é caríssimo. Você tem que jogar os seus pentes fora, que já eram caros, e comprar pentes mais caros ainda para colocar no lugar. Então, upgrade de memória é uma dor de cabeça, tá? Outra opção é você colocar novos hosts. Ah, mas eu já tenho 3 hosts com a versão Essential Plus Kit, eu não posso adicionar um novo host, então você vai ter que substituir. Escolhe um dos hosts, tira ele fora, coloca um novo carregado de memória, você vai dar uma sobrevida no seu ambiente trocando apenas um dos hosts, tá ok? Tá? Temos aqui uma outra pergunta. Sim, ballooning swapping. A pergunta do Ricardo é se ballooning swapping já existe. Sim, ballooning swap já é um negócio muito antigo, que existe nas versões anteriores, não precisa fazer o upgrade para 6.5 para ter o ballooning swapping, tá? Page sharing também, tá? Já está disponível desde, olha, acho que desde a versão 4 já tem todos esses recursos, tá ok? Tá? Então pode ficar tranquilo que é isso aí. Outra opção que você tem um cliente lá que ligou e falou, poxa, eu preciso fazer o upgrade, mas eu vou gastar os tubos com memória, então eu não sei o que eu vou fazer. Aí a gente fez uma pesquisa lá e a gente achou uma solução bem interessante para ele, é bem específico. O que a gente fez? A gente comprou discos flash para instalar localmente nos servidores para acelerar o swap. Tá? Essa foi um truque que a gente fez, tá? Super pontual, para um cliente SMB, isso aí não se aplica a todos, mas foi uma sacada que a gente teve para ele dar uma sobrevida. E depois eu falei para ele, esses discos flash, depois que você fizer o upgrade de memória no futuro, ou trocar o hardware, você não vai perder eles, porque depois a gente pode usar ele para o Virtual Storage, que é um item que a gente vai ver aqui no futuro, aqui mais à frente, ok? Tá? Muito bem, então vamos agora mudar de tela. Você puxa a tela aí. Então eu mudei de tela aqui, vocês vão ver mudando a tela. Agora deixa eu posicionar aqui no outro computador. Deixa eu diminuir aqui as perguntas. Tá? O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Ai, caramba. Espera aí, pessoal. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a tela do vSphere Web Client. Tá? Esse é o novo cliente. Quem está na versão 5.5 vai olhar, pô, mudou o client, acabou sim, acabou, aquele client lá está
está saindo na versão 6.5, ele já nem mais é usado, tá ok? Essa versão é baseada em Flash, tá? Então, Flash às vezes tem problema de performance, o pessoal reclama, mas é a versão aí da 6.0. Dentro da versão 6.5, já tem um cliente baseado em HTML5. Eu tenho aqui até um tab para abrir ele aqui, para mostrar. Ele é pretinho. Então, ficou pretinho, é HTML5. É mais rápido do que a versão Flash. Mas ele ainda é incompleto. Ele não tem todos as UFS. Olha, até aqui. Esse aqui é baseado em HTML5, ok? Tá? Esse aqui é baseado em Flash. Então, a gente vai pilotar no Flash mesmo, tá? Ainda não... O HTML5 é mais rápido, mas não tem todas as funções, tá? Muito bem. Aqui eu vou mostrar, eu tenho um ambiente, tá? Então, só para mostrar o que é isso, o que eu estou acessando. Eu estou acessando um cara que é o Hands-on Labs. Eu vou dar um minimizar aqui para mostrar para vocês o Hands-on Labs, tá? Ok? Deixa eu tirar aqui algumas janelinhas. Tirei uma. Tirei a outra, tá aqui. O que é o Hands-on Labs? Entre lá na internet, procura lá VMware Hands-on Labs, você entra, se cadastra, e aí você consegue fazer um monte de laboratórios focados em performance, focado em storage, com as versões diferentes, virtual storage, enfim, tem centenas, acho que 60 ambientes diferentes, cada um com uma dúzia de tipos de laboratórios possíveis, tá? Esse laboratório que a gente está fazendo é um laboratório de versão 6.0 focado em performance, tá? E aí lá tem performance de CPU, performance de storage, performance de networking, performance de memória e uma série de outras coisas também, tá? Então a gente vai fazer alguns laboratórios aqui por causa do tempo, ok? Então, voltando no client, tá? Então, esse laboratório específico, tá? Eu tenho aqui um servidor SX, que tem 8 GB de RAM, e algumas máquinas virtuais. Já tenho duas máquinas virtuais aqui, que é essa Perfer Worker 2 e essa Perfer Worker 3. Cada uma dessas máquinas está usando 1.5 GB. Foi definido lá quando eu criei a máquina, para ela usar 1.5 GB de RAM. Tá? Vou clicar numa delas para mostrar aqui para vocês. Ó, cliquei. Vou clicar aqui no hardware da máquina virtual e você vai ver lá que 1.5 GB de RAM, tá? E está com memória ativa 1.2, 1.1, 1.2, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou entrar na máquina virtual e vou mostrar agora, vou monitorar para vocês verem, né, CPU e memória. Então, clicou aqui em monitor e clicou aqui em Utilization, você vai ver o que essa máquina está utilizando de CPU e memória. CPU agora não é o foco, vamos esconder. Então, vou lá na memória. Como eu disse, a máquina tem 1.5 GB de RAM, tá? Eu não estou vendo agora as perguntas, mas assim que terminar o laboratório, meu colega dá o toque nas perguntas e eu respondo. Mas podem colocar aí, tá? Eu estou vendo aqui 1.5 de RAM. E, espera um pouquinho só. Um minuto só. Vê as perguntas lá, pela minha aquela tela lá. Isso. Então pode colocar perguntas que ele está em outro computador e ele vai me dar um toque quando tiver perguntas inerentes aí. Então vamos lá. Essa máquina aqui, além da 2 e da 3, tem 1.5 GB de RAM aqui definido. E quanto que ela está usando? 1.23. Quanto está ativo? 1.11. Tá? Então ela está mais ou menos ativa 1.13 e muito ativa 1.11. Ok? Tá visto? A máquina 2 está muito parecida. Se eu clicar aqui, olha lá, 1.05, 1.23. Está parecida, tá? Ok? Outra coisa importante são os shares. O que são os shares? É um número que eu defino. Eu falo, quero que o share de memória dessa máquina seja normal. É o default, tá? E essa aqui também está normal. O que é isso? É prioridade quando estiver faltando memória. Mas e se estiver sobrando memória? Aqui eu tenho duas máquinas virtuais de 1.5, dá 3, eu tenho 8 e não está faltando memória. Adianta eu mudar o share aqui? Não vai adiantar nada. O share só vai ser efetivo quando tiver contenção de memória, quando estiver faltando memória, ok? A gente vai ver isso mais à frente, ok? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar a memória no servidor, tá?
Então, decorem, 1.5 de memória definida e ativo está lá 1.1, 1.2, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou entrar em monitor, tá? Aí eu vou entrar aqui em performance, vou entrar aqui em advanced e vou mudar aqui para... Vai aparecer CPU, eu não quero saber de CPU. Vai aparecer agora, não. Vai aparecer memória. Pronto, estou vendo a memória aqui. O que são esses três gráficos? Muito bem. Eu tenho memória ativa. O que é a memória ativa? É a soma das memórias ativas dentro de todas as máquinas virtuais dentro desse host. Quanto que está? Está mais ou menos 2.4. 2.2 chegou a ser 2.4, está 2.2. Ok? Tá? Então está aqui, memória ativa. E a memória consumida? É a memória que eu defini lá dentro da máquina virtual. Então, se eu dar uma olhada, a memória consumida está 4.1 gigas. O que significa isso? Significa que é 1.1, 1.5 de uma máquina, 1.5 de outra máquina, e o próprio SX que está rodando na memória que está consumindo o resto aqui. Tá? Então, isso aqui é SX mais memória definida da primeira máquina mais memória definida da segunda máquina. Observa que entre a memória consumida e a memória ativa tem um belo espaço. Então, isso significa que você tem memória livre dentro do seu SX, ok? Tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Não, antes de fazer alguma coisa estranha aqui, deixa eu mostrar mais duas coisas interessantes, tá? Dentro de cada uma das máquinas virtuais, eu coloquei um aplicativo, tá? Para mostrar de uma maneira simples como é que está correndo a performance de cada máquina. Então, cada uma dessas máquinas está fazendo 600 operações, mais ou menos, 600 operações por segundo. Não importa qual operação que é. É um software lá que gerar carga, tá? É um simulador de aplicação, tá? Então, ele está mostrando num número quanto que essa máquina tem capacidade de performar. Está fazendo 600 operações por segundo, ok? Beleza? Tá? Muito bem. Então, vamos em frente. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer um negócio interessante. Bom, sabendo que a máquina, o servidor tem 8 GB, e eu já tenho duas máquinas de 1.5 GB ativas, com mais 1 GB, tenho 4 GB ativos, só tem mais ou menos 4 GB livres, correto? Então, eu vou carregar essa máquina que tem 5.39 GB. Espera aí. Se eu carregar essa máquina, o que vai acontecer? Vai conseguir carregar? A pergunta é sim. Por quê? Porque o VMware gerencia muito bem memória que está sobrecarregada. Então, eu vou conseguir ligar a máquina. Tá? Só que as coisas não vão funcionar tão bem assim. Vamos ver como é que o VMware vai gerenciar que eu tenho 3 máquinas com 5.3, 1.5, 1.5, já dá 8.4, mais 9.4. Então, eu vou ter 9.4, até um pouco mais, 9,5, dentro de uma máquina com 8 GB de RAM. Vamos ver o que acontece, tá? Enquanto eu estiver ligando essa máquina, tá? Vai demorar um pouco, tá? O que vai acontecer? Eu já vou monitorar a outra máquina, que é a máquina que eu já conheço. Tá aqui, ó. Então, o que vai acontecer com essa máquina? Vamos observar a memória, tá? Então, só para ficar claro, eu defini que essa máquina tenha 1.5 GB. Só que a minha aplicação que está rodando lá dentro, nesse instante, ela está usando 1.23, tá? E esse resto que está sobrando aqui, ela não está usando, tá? Então, é importante vocês verificarem isso para ver o que vai acontecer. Tá? Vamos aguardar mais um pouco. Vamos ver se a máquina 4 lá já está rodando. Vou entrar na máquina 4. Parece que ela já está rodando, então ela já vai trazer confusão aqui. Vamos lá. Já vai trazer confusão. Ó, quando eu aperto esse botãozinho aqui, eu estou dando refresh no ambiente. Opa, começou a acontecer lá. Já vi lá o que aconteceu. Um probleminha aqui de conectividade. Peço desculpas aí, deve carregar já já. Pronto, carregou. Tá, vamos em frente. Tá? Então, muito bem. O que aconteceu aqui na memória?
Observe que a aplicação continua rodando. Está aqui, ó, está usando a memória dela. Eu liguei as máquinas. Pô, eu consegui ligar aquela máquina? Consegui. E ela também está usando bastante memória. O que está acontecendo? Parte da memória aqui que essa máquina não estava utilizada foi enchido um balão. Então, para essa aplicação, é como se alguém startasse mais uma aplicação lá, só que é uma aplicação do VMware-Tools. E aí, o que o VMware-Tools faz? Ele incha, fala assim, Windows, eu quero essa memória para mim. Como eu vou usar, não é problema seu. E aí, ele pega essa memória dessa máquina virtual e entrega para outra máquina virtual que está precisando. Isso é o Ballooning. Por isso que você não precisa ficar diminuindo o espaço das máquinas virtuais. O Ballooning faz isso por você. Ele vai pegando memória de uma máquina virtual que não está usando e vai entregando para outra. Por isso que eu consigo ter mais máquinas virtuais com mais memória dentro de um SX com menos memória. Tá? Ok? Mas isso tem limite. Chega uma hora que não dá. O que é que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer swap. Quando ele fizer swap, o que ele está fazendo? Ele está pegando essa memória e salvando em disco. E aí, o que acontece se eu faço swap? O que acontece se eu faço swap? Você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver as máquinas que antes estavam fazendo 600 operações por segundo, elas vão fazer 30. Elas diminuíram de performance 20 vezes. Só por causa de um pouquinho de swap. Então, por isso que é importante vocês configurarem bem o ambiente e ficar monitorando o swap aí para saber. Esse aí é um impacto grande. Tem cargas que vão para um impacto menor. Só medindo mesmo, tá, pessoal? Aí não dá para entrar na discussão aqui de que a aplicação é melhor e que a aplicação é pior. Tá, ok? Bom, então vocês viram aqui o swap. Vamos dar uma olhada como é que está a memória do servidor. Então, vou voltar aqui no servidor. Vamos dar uma olhada como é que está o gráfico de memória do servidor. Opa, isso aqui é de CPU. Vamos mudar aqui para o memória. Bem fácil, né? Monitor, Performance, Advanced Score. Olha só o que aconteceu aqui. Então, vamos lá. Primeiro, memória consumida. A minha memória consumida, quando eu liguei aquela máquina, se aqui estava 4, deveria ir para 9. Mas foi para 8. Por que foi para 8? Porque eu não tenho mais memória no host. Tá? Então, o que me limitou de aumentar aqui é a memória do host. Tá? Aí, o que aconteceu? Lembra da memória ativa consumida? Que ela estava bem longe. Cadê a memória consumida? Vamos lá, clica aqui. Clica. Eu acho que está intermitente a conexão lá com... Agora sim, vamos lá. Ah, tá, memória... Não é memória consumida, é memória ativa, perdão. Memória ativa. Lembra que a memória ativa das máquinas virtuais estava aqui? Tá? O que aconteceu? Quando eu liguei aquela máquina, a memória ativa subiu muito. E chegou bem perto do limite. Por quê? Porque eu estava justamente provocando, né, que a aplicação usasse muito, né, justamente para aproximar essas linhas. Quando essas linhas se aproximaram, o que aconteceu? Faltou memória. E aí ele começou a usar dois recursos, como o Balloon e aqui o outro. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui que eu... Vai. Desce. É o próximo. É o Shared. Não, Shared como não? Tem um Shared lá embaixo. Espera aí. Swap. Tá? O Shared é a máquina, a memória compartilhada comum. Tá? Não tem nenhuma ali, porque as aplicações são diferentes. E aqui tem o Swap. Tá? Então, aqui é o que eu estou escrevendo em disco. E aqui eu estou fazendo Balloon. Então, Balloon é bom? Balloon não dá lentidão no ambiente. Balloon ele está usando a memória de uma máquina virtual e emprestando para outra. O Swap não. O Swap ele está pegando a memória e salvando em disco. Então, por isso que você está vendo esses problemas de performance aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, é aquele problema. Ou compra mais memória, ou move a VM para outro host, ou compra mais memória. Não tem muito o que fazer, tá? Mas você pode fazer o seguinte. Você pode analisar para saber qual é a máquina que é mais sensível ao swap. Como é que eu faço isso? Tem um indicador aqui chamado swapping rate. Então, vamos lá. Eu vou entrar... Espera aí que... Eu vou entrar... Espera aí, um minuto. Chart Options. E eu vou colocar aqui mais um indicador. O indicador que eu vou colocar... Está aqui mais para embaixo, mais embaixo. É o Swap-in Rate. O que o Swap-in Rate mede? Ele vai medir quanto que cada máquina virtual está acessando o swap. Tá? Então, o Swap-in Rate está aqui em roxinho. Vou mostrar ele aqui.
Tá aqui, ó. Então, por esse swapping rate, eu estou vendo que é alto a swapping rate. Ou seja, que na maior parte do tempo, eu tenho picos bem altos aí, ou seja, eu estou acessando muito a memória dessas máquinas virtuais. De repente, você pode diminuir o swap dessas máquinas virtuais e jogar para outras e ter um menor swapping rate. Então, você pode ter o mesmo ambiente ajustando, conseguindo que as máquinas performem bem melhor. Tá? Swapping rate é crítico. Qual é a outra maneira de eu resolver o problema de performance das máquinas virtuais? Coloca o disco flash, como eu disse, dei aquele exemplo lá, para em vez de fazer o swap em disco comum, faz o swap em disco flash. Tá? É uma maneira de você contornar esses problemas logísticos de eu ter comprado memória, tá no limite, tem que trocar o pente e tal. O disco flash pode resolver seu problema, tá ok? Bom, continuando, vamos fazer o que agora, né? Eu vou agora fazer o seguinte. Vamos supor que, mas nesse ambiente não tem jeito, eu preciso priorizar essa VM em relação a essa. Porque essa aqui é VM de produção e essa aqui é de teste. O que eu posso fazer? Você pode fazer um negócio interessante. Lembra dos shares? Agora, estava lá em normal. O que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui para high. Vou pegar, edit settings, e mudar esse share para high. Então eu venho aqui na configuração da máquina virtual, não precisa desligar, clico em memória e aumento o share de normal para high. Vai dobrar o número aqui, que ficou high, dei um OK, e aí a gente vai ver como é que vai estar. A gente vai ver como é que vai estar a performance da máquina 2 em relação à máquina 3. Acabei de mudar, dei um OK. Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver um aumento da máquina. Tá estranho, né? Tá parado. Vamos dar uma olhada. Máquina 3 está aqui com share normal. Máquina 2 está aqui com share high. Né? Vocês vão ver que o swap dela já diminuiu aqui. Né? Vamos ver agora. Deixa eu clicar aqui. Uma coisa aumentou bem, né? Vamos ver, tem alguma coisa errada aqui. Agora sim. Tá? Então, algum problema de atualização aí da tela. Então, a única coisa que eu fiz agora, eu não dei memória para ninguém, não mexi, eu só dei mais share para a máquina 2. Então, a máquina 3 vai ficar com a performance mais ou menos parecida, e a máquina 2 vai ficar... vai ficar então a máquina 2 vai ficar com a performance maior porque ela está com um share high. Tem algumas perguntas aqui, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu maximizar a tela aqui, peraí um minuto só. Vamos ver. Bom dia, estamos vivos, estou ouvindo. Aonde mais ou menos? O lab que você está executando é o hall. Cara, agora, sinceramente, eu não sei. Mas é o de performance. Procura lá por performance. Tá aqui, ó. Performance. Hall -1704-SDC-1. vSphere 6 Performance Optimization, tá? Ok? Entra lá que tem lab de memória, de CPU, de storage, de networking, tem um monte de lab lá, tá? Divirta-se. Bom, é isso, né? Então, vamos continuar aqui. Já coloquei no high, já viram. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desligar a minha máquina intrusa. Eu vou desligar essa máquina aqui. Vou dar um power off, vou dar um DDoF nela, famoso DDoF, power off. Puf. No laboratório dá para fazer isso, em produção não faz. Tá? Então, ó, minha máquina aqui morreu, já era. O que vai acontecer com as memórias e a performance das outras máquinas? Vamos ver. Olha lá. Já você vai ver que acabou a contenção, os shares vão deixar de ser perseguidos, porque não vai ter mais contenção, não tem que priorizar mais nada. E aí você vai ver que já a performance das duas máquinas vai ficar igual. Tá? Tem uma pergunta aqui do Carlos Júnior,
falando, a performance da 4 fica igual à performance da 3? Olha, se eu entendi bem a pergunta, a 4 que eu acabei de desligar, ela não estava sendo monitorada aqui, então eu não tenho a menor ideia. Tá? Eu só coloquei a máquina 4 para ela causar um distúrbio no ambiente. Tá? Não estava monitorando ela, então eu não sei responder a sua pergunta. Se você está falando em relação da 2 com a 3, sim, ela vai ficar igual. Ó, tá ficando igual aí, tá voltando ao que era normal antes, mesmo com os shares. Então, o share só tem efeito quando eu tenho contenção de memória. Espero ter respondido sua pergunta, Carlos. Se não fizer, por favor, reformule aí, tá ok? Vamos continuar então. Então, desliguei. Vocês viram que voltou atrás. E é isso aí, né, que eu tinha que falar nesse laboratório. Concluímos o laboratório. Agora vamos mudar de tela. E eu vou mudar de tela. Como é que eu mudo de tela aqui, cara? Ah, tá. Mudo de tela para cá. Estou mudando de tela. Mudei de tela. Ok. Opa, tem uma atualização aqui para fazer. Hoje em dia, com o vírus, tem que atualizar tudo na hora, né? Não é brincadeira, não. Bom, então vamos lá. Acabamos de falar de memória. Esse é o único laboratório que eu vou fazer de otimização. Não vou fazer nenhum laboratório. Recomendo entrem lá no Hands-on Labs e façam os laboratórios, tá? CPU. Tem muita coisa aqui pontual, muita dica legal, né? Primeiro, meus hosts são Intel ou AMD. O que eu preciso ativar lá? Esses são os itens que você precisa ativar ou precisa ter para ter o máximo de performance possível, tá? Em algumas BIOS aparece VT, nas BIOS mais novas aparece VTX, tá? EPT aqui é para virtualizar máquinas de 64 bits. Sem isso, você consegue rodar VMware, mas você só consegue rodar máquinas de 32 bits dentro do seu vSphere. Não é o caso, né? Nenhum servidor, todos os servidores têm isso e muitos desktops têm isso. Isso aqui é comum, ok? EPT é virtualização, é o gerenciamento de virtualização de memória dentro do hardware, tá? Então, o próprio processador consegue gerenciar a memória virtualizada. Então, sem EPT, esse gerenciamento vai ser feito dentro do SX, software, mais lento, com mais carga, não vai ser tão eficiente. Com EPT, eu vou fazer a virtualização da memória no hardware, então eu vou ter menos perda de performance quando eu estou rodando máquina virtualizada. E o VTD, o que é? O VTD é dispositivos, né? Devices, tá? Então, quando eu quiser, por exemplo, dentro de uma máquina virtual e fazer, eu quero que essa máquina virtual acesse direto um determinado device. Essa feature faz com que essa opção de acessar direto seja mais eficiente, tá? Ok? Então, eu tenho essas 3 opções que eu tenho que atualizar lá no meu processador Intel. A AMD tem os equivalentes aqui. Dica. A AMD parou de evoluir, parou de lançar modelos de processador para ambiente virtualizado já faz 2 anos. Tá? Então, se você tiver ambiente baseado em AMD e precisar comprar outro, é complicado. Você vai ter que comprar máquina velha mesmo, não tem muito jeito. Então, hoje em dia, a recomendação, ou seja, só tem a opção do Intel mesmo. Ok? Uma pergunta, quando que o host está com a carga elevada? Quando? Qual é o número ruim? 90%, 70%? O número mágico é 85%. Acima de 85%, alto e consistentemente, então, ou você adicione mais CPU, ou adicione mais hosts, ou mova as VPN, as VMs desse host para outro host. É uma dessas 3 opções. Tá? Mas e se a CPU da VM tiver alta? Quando que é alto? No caso da VM, 90%. Se estiver acima de 90%, alto constantemente, adicione mais vCPUs. Às vezes você não tem problema aqui, tem problema aqui. Quando se adiciona mais vCPUs, adivinha o que acontece? Começa a ter problema aqui em cima. Está tudo ligado. Tá? Então, aumentou aqui, verifica aqui se não estourou. Tá? Coisas que poucas pessoas sabem. Vamos lá. O que é o tal do high red time? Quando está com um high red time acima de 10%, o que significa? Tem muita concorrência. A máquina está esperando mais de 10% do tempo por uma CPU física livre. Tá? Então, está tendo muita concorrência de CPU nesse host. Se está tendo muita concorrência, quer dizer, na hora que uma máquina está precisando, outra está usando e ela tem que esperar, tá? Porque é muito intenso, tá? Talvez não seja muito
intenso, mas talvez seja muito frequente, tá? Então, o que acontece? Move essa VM para outro host. Não tem muito o que fazer, não. Tem que separar as VMs quando tá isso. Se eu tenho o DRS lá da versão Enterprise, isso é automático, tá? Essa movimentação é automática, tá? Ok? Ah, tá aqui falando do DRS, né? Aqui, ó, distribuição automática de recursos, tá? Toda vez que eu tenho contenção ou disputa de memória e CPU, automaticamente ele redistribui as VMs dinamicamente. As VMs ficam andando o tempo todo, tá? Tudo automático, tá? Outro valor muito menos compreendido ainda, que traz muito problema, tá? Isso aqui eu vejo em tudo quanto é ambiente, tá? Depois que a gente resolve, o pessoal muitas vezes fala assim, olha, resolveu um problema simplesmente mudando uma configuração. Tem uma métrica chamada Call Stop Time, tá? Quando eu tiver um High Call Stop Time, o que significa isso? Significa que a minha máquina virtual está com excesso de vCPUs. O pessoal vai lá, compra o host lá, coloca lá 18 vCPUs, 8 um número grande de vCPUs e coloca hyperthreading, 2 processadores e coloca lá as máquinas virtuais com 24 vCPUs, né? Isso é péssimo, péssimo, né? Por quê? Porque a máquina virtual gasta uma energia monstruosa para gerenciar um monte de CPUs em paralelo e acaba gastando CPU para gerenciar as vCPUs, tá? Então, qual que é a melhor prática? Se você tem hosts dual socket, que é a maior parte dos casos, o melhor possível é manter as suas VMs entre 1 e 4 vCPUs. Poxa, mas 4 vCPUs não vai dar certo, não vai aguentar. Coloque lá, verifique se aguenta. Colocou 4. Se tiver dentro debaixo dos 90, é melhor ter 4 debaixo dos 90 do que ter 8 com 45. Tá? Então, tenta manter, né, melhor prática, tenta manter 1, 2 ou 4 inicialmente. Se ficar acima de 90, tá? Aí sim, você está monitorando, ficou acima de 90, acrescente vCPUs, né, só se a atualização for alta. Ah, mas aí vai sair dessa melhor prática. Pois é, né? A melhor prática é a melhor prática, não significa a única prática, né? Então, se você tiver cargas que obriguem você a ter múltiplas vCPUs acima de 4, tá? E que está usando mais de 90%, considere ter hosts com mais de 2 processadores, tá? Para você sair desse ponto aqui, ok? Então, isso aqui é tudo melhor prática. Dá para trabalhar? Dá. Então, a dica é, comece criando as suas máquinas com 1, 2, 4, reduza tudo, fica monitorando, né? E vai acrescendo as CPUs aos poucos, né? Até ficar abaixo de 90%. A máquina virtual rodando 80%, ela não está em contenção, tá? Ela está rodando bem. Não significa que ela está em contenção. Lembra? Qualquer probleminha, você vai lá, adiciona uma vCPU. Então, eu posso trabalhar perto do limite, porque rapidamente, não é físico, não pensa como físico. Físico, eu tenho que deixar folga para o crescimento futuro. Virtual, eu posso deixar perto do limite. Por quê? Porque rapidamente eu posso adicionar a vCPU, ok? Tá? Temos algumas perguntas aqui. Manda o link para o pessoal, acessando o webinar depois. Eu acho que seria interessante para a galera estar vendo. Pode deixar que eu vou mandar, viu, John? O link para acessar. Ó, o John mandou aqui um link do laboratório. John, eu não vou conseguir agora. Esse link é para o novidades do V5, ainda tem em português. Tem links de novidades do V5, então na apresentação lá também, tá? Ok? Ok? Os manuais, tá? Enfim, depois eu mostro lá, eu entro aqui é só entrar no Hands-on Labs, divirta-se lá. Você vai ter bastante coisa aí para fazer, tá ok? Então tá aí as dicas de CPU. Eu não vou fazer um lab por causa de tempo, mas tem labs que abordam todos esses conceitos dentro do Performance Lab, dentro do Hands-on Labs lá, ok? Continuando, tá? Dicas de storage. Aqui tem muita coisa que muita gente faz errado, tá? Então eu consigo ganhar muito desempenho aqui. Primeiro, storage local, né? Pô, para que eu vou usar o storage local? Geralmente para nada, tá? Muito bem. Se você estiver usando storage local para rodar alguma VM, né, e em alguns casos pode fazer isso, tá? Você pode usar os dispositivos flashes para acelerar as VMs, principalmente se você fizer swap local. Então lembra lá do swap que está faltando? Então coloca discos flash para você fazer swap local para resolver o seu problema de memória, tá? Isso é condição contorno, não é um ambiente ideal, tá? O ambiente ideal também tem uma outra opção que eu não vou detalhar aqui, que é o Virtual Flash Read Cache, tá? Que também é muito, né? É uma opção, mas é bem pouco utilizado. E tem a vSAN. vSAN vai usar flash
e vai permitir que você crie um storage virtual. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre o vSAN, tá? Muito bem. Agora, se você tem o storage tradicional, que é aquele array de storage, que é aquela caixa cheia de discos, né? Então, primeira coisa, verifique se tem um suporte ao tal do VAAI, é o VAI, né? O que significa isso? O VAAI vai permitir que, quando eu colocar um comando dentro do meu vCenter, esse comando vai lá até o storage e é executado lá dentro do storage. Isso é muito legal. Por quê? Imagina que eu quero fazer, por exemplo, um clone de uma máquina virtual para o mesmo data store, tá? Imagina essa situação. Sem o VAI, a máquina virtual vem pela rede, entra na memória do SX, ela é clonada e depois ela é salva dentro do data store. Então você perde um tempo enorme, usa muito recurso. Com o VAI, esse comando ele é executado lá dentro do storage. Lógico, se tiver esse suporte para essa função, né? Geralmente tem. E aí, então, o clone é feito localmente dentro do storage, não tem que atravessar a rede de SAN, ele é feito lá de disco para disco, não precisa vir até o host SX. É tudo muito mais rápido, mais simples e impacta menos, tá? Esse é um exemplo. Tem um monte de outras funções que são feitas dentro do storage, então deixa todo o teu ambiente mais leve, tá? Então, o VAI ajuda bastante. É você tirar funções do SX e executar direto dentro do storage, ok? Outra dica, use o Whiteback Cache. Cache de storage é muito legal. Por quê? Imagine que você, dentro da sua empresa, ao longo do dia, você está salvando informação. Quanto que é o seu pico de informação? Eu chego a salvar por segundo, lá, 1 giga por segundo, ou 10 gigas por segundo, tá? Então, mede as velocidades, vê lá o cache que você tem. Quando você salvar isso, você vai estar salvando em memória e o storage vai falar, já salvei. Né? E aí o seu SX vai estar pronto para fazer outra coisa. Então, o teu storage vai ter uma gravação muito mais rápida. Tá? E aí o storage por trás, por isso que chama back aqui, ele vai salvar nos discos. Tá? Então, você tendo o cache, você vai acelerar muito o seu storage. Acelerando o seu storage, vai sobrecarregar os outros sistemas, tá? Que a gente já vai falar aqui. Tá? Então, o cache faz com que o storage funcione muito mais rápido. Tá? Ok? Então, se você, né, colocar cache demais também não vai adiantar nada. É caro isso, né? Mas não vai adiantar muito não. Então, faça um sizing correto do cache do seu storage. Eu vejo muito cliente compra a opção mais barata, com o menor cache possível, e depois fica reclamando que o storage está lento. Tá? Então, invista um pouco mais nesse cache que você vai ganhar muita performance em todo o seu ambiente. Crucial isso. Tá? É importante que tenha bateria. Por quê? Você faz uma operação de desligamento, às vezes tem tanta informação que demora para salvar, né? Então, desligou é a garantia que tudo que está no cache vai para os discos, ok? Tá? Tudo bem. Outra dica, né? Na SAN. A SAN é a Storage Area Network, é a rede entre o storage e os seus hosts SX. Então, onde ela começa? Ela começa nas controladoras do storage, vem por cabos, pode passar ou não por switches, né, que são switches da sua SAN, né, e termina nas HBAs ou nas placas de rede conectadas ao storage nos seus hosts ESX, ok? Muito bem. Essas tecnologias, eu tenho várias tecnologias aí. Tipicamente, Fiber Channel, iSCSI ou Fiber Channel over Ethernet. Eu não vou discutir qual que é melhor ou não é melhor. Eu tenho uma visão. A melhor é a iSCSI hoje. Aí alguém falar, não é a Fiber Channel e tal. Vai ser um prazer eu poder debater com você e a gente discutir os nossos pontos e eu tentar, pode ser que eu tenha alguma informação nova sobre o Fiber Channel e pode ser que eu aprenda alguma coisa com você. Mas eu tenho dados para mostrar que a iSCSI em 10 GB hoje é a melhor opção. Tá? Eu posso até detalhar isso aí. Mas vai ser um prazer debater isso por e-mail, com quem quiser. Depois eu falo o meu e-mail lá no final. Tá? Bom, muito bem. Dentro do SAN, dentro da rede storage, ou eu tenho um storage dedicado, ou se eu tiver um switch de alta performance, eu posso pegar esse switch de alta performance e usar ele ao mesmo tempo para conectividade LAN dos servidores e para conectividade SAN dos servidores. Aí você vai fazer VLAN e vai colocar QoS. Tá? Então é uma boa dica comprar um switch só para storage e para VLAN e para LAN e colocar VLAN para separar esses tráfegos e colocar QoS. Se você tem a versão Enterprise, tem o NetIO Control para priorizar o tráfego dentro dessa rede SAN aí, ok? E velocidades consistentes, pessoal. Então, vamos lá. Se eu tenho um monte de servidores com placa de 10 GB, não adianta você ter um storage com controladora de 10 GB. Você tem que pensar em storage de controladora de 40, senão esse vai ser o gargalo, tá?
Agora, se eu tenho só 3, 4 servidores com 10 GB, eu posso ter controladora 10 GB no storage, não é o fim do mundo, tá? Porque nem todos os servidores vão estar utilizando os 10 GB simultaneamente, ok? Tá? Perguntas, podem colocar à vontade aí, a gente responde, se não as perguntas mais complicadas a gente responde no final, ok? Que mais? Se você tiver redes Fiber Channel, verifica lá um parâmetro avançado, chamado Queue Depth, tá? E coloca ele 64. Se você tem HBAs, QLogic, Emulex ou Brocade, o default não é 64, mude para 64, que você vai ter mais performance, tá? Você vai diminuir a latência dentro dessas placas aí, dessas HBAs, tá? A SCSI, tá? Tem gente que vai lá, pega uma placa de rede e usa o iniciador baseado em software, tá? Isso é bom? Isso é bom, funciona, tal, mas muitas tarefas vão ser executadas dentro do software usando a CPU do seu SX, então vai ter mais latência. Então prefira, né, quando você estiver comprando seu servidor novo, vamos comprar, em vez de uma placa de rede para storage, vou comprar uma HBA iSCSI. Para quê? Para fazer um monte de operações de iSCSI direto dentro da placa, tá? Outra dica, tá? Use sempre Jumbo Frames, mesmo que você tenha um iSCSI baseado em software ou hardware, não importa. Use sempre o Jumbo Frames. O que o Jumbo Frames vai fazer? Em alguns ambientes, o maior é 8K, 8.000 bytes, em outros maiores, em outro é 9K. Ou seja, o protocolo iSCSI vai carregar 8.000 bytes de uma vez só, ou 9.000 bytes de uma vez só. Esse é o ponto que faz com que seja mais eficiente que Fiber Channel, que carrega no máximo 2.500, tá? Então, qualquer discussão sobre o FC é mais eficiente porque o header é menor, o iSCSI é maior, mas ele carrega muito mais dados. É 2,5 no máximo contra 9 no máximo. Então, o iSCSI vai ganhar nessa discussão. Ganhar por pouco. Tá? Outro ponto, as velocidades. Né? O Fiber Channel está chegando agora a 16 e é caríssimo. Né? A iSCSI já tem a iSCSI de 10 e tem a opção de 40 e já vai ter a opção aí de 100. Tá? Então, no futuro, a gente vai ter velocidades cada vez maiores e mais baratas no iSCSI do que o Fiber Channel, que não vai ser tão comprado aí. Né? Então, o futuro... se hoje ainda está dividido, o futuro com certeza vai ser a iSCSI, tá? Outra coisa, design consistente. Então, qual é a sugestão? A sugestão é, como eu falei para vocês aí, em ambientes grandes, né? Placas de 40 GB, switches, placas nos servidores com 10 GB e switches e controladoras no storage com 40 GB, tá? Jumbo Frame 9K e a iSCSI HBA baseada em hardware, não placa de rede comum, tá? Outro ponto interessante, que eu já vi problema, o pessoal na hora de espetar as HBAs, né, de 10 GB, coloca lá num slot PCI qualquer. Cuidado no slot PCI que você vai colocar. Hoje tem um monte de slot PCI com diferentes velocidades, então estuda bem isso para não espetar em qualquer lugar, tá ok? Tá? Essas são as dicas de storage, tem um laboratório lá de storage para fazer, bem legal lá no Hands-On Labs, recomendo fazer, é bem legal, tá? Dicas de networking, então agora vamos falar de networking, a gente vai falar de networking da SAN e da LAN, tá? Então, use redes separadas para LAN de servidores e para SAN do storage, tá? Ou fisicamente separada ou com VLANs. Já falei isso. Pode ser num único switch, tá? Design consistente. De novo, 10 GB, 40 GB é um exemplo para redes enterprise. Minha rede não é enterprise, eu sou um small business, tenho só 3 servidores. Beleza, se permitir 10 GB, ótimo. Se não, 1 GB ou múltiplos cabos de 1 GB, né? Fazendo... um tranque de gigas para ter 2 gigas ou 4 gigas, vai ter uma confusão de cabos lá, mas é possível. Né? Mas o mais bonito, o mais design mais legal é 10 gigas ponta a ponta ou 10 gigas com switches de 40 e storage e 40. Tá? Mas eu não consigo escrever nessa velocidade. Consegue sim por causa do cache. O cache lá na controladora faz com que essas velocidades possam dar esses picos aí. Tá? Ok? Clientes Enterprise. Então, dicas para clientes Enterprise. Os switches que conectam servidores do storage tem que ser definidos para data center. Não use switches comuns. Switches comuns têm muita latência. Tá? Então, tem switches especializados para data center, da marca Cisco, principalmente da marca Cisco e da marca Arista. Esses são os líderes Gartner para switches de data center. A Bravo pode fornecer para você os switches Arista, que tem preço mais baixo que a Cisco, muito mais baixo, baixa latência, não são non-blocking, deep buffer e wire speed. Então, velocidade é com ele. Né? E está lá no Gartner até a posição à frente
da Cisco com preço menor, tá? Então, se precisar de switch para data center, cliente enterprise, pode falar com a gente que a gente vende switches Arista para você e pode ajudar a configurar, enfim, esse lado aí, ok? Quanto às placas de rede, a gente está falando de networking, tem placa de rede servidor. As placas de redes comuns, elas fazem um monte de funções usando o sistema operacional. As placas de rede server class, elas têm processador próprio, então muitas funções elas fazem dentro do próprio processador, dentro da própria placa de rede. Então, muito menos latência e sobrecarrega menos o seu SX. Tá? Aqui algumas funções que a gente recomenda que tenham nessas placas. Vai comprar uma placa nova, verifica se tem pelo menos essas aqui. É bem legal ter essas aí. Tá? Jumbo frame é obrigatório, hein, pessoal. Atenção ao cabling, tá? Eu já vi, né, cliente fazendo cabo em casa, né, e conectando storage. Aí esbarra lá no cabo, dá um mau contato, a máquina virtual cai. Eu já vi isso, tá? Não era um cliente pequeno, não. Também não era um enterprise, era um cliente médio. Mas eu já vi isso, tá? Então, prefira patch cords homologados, categoria 6, para não ter problema. Cabling dos servidores e cabling de storage é sagrado, tá? Não economiza aí não, tá? De novo, atenção aos slots PCI, eu já falei, estou colocando aqui, né, só para ter certeza. Está colocando tanto as HBAs quanto as placas de rede, também observa aí para o PCI que você está colocando, tá? Ok? Muito bem, terminando a parte de otimização, vamos agora passar para a parte de Update Manager. Deixa eu só dar uma olhada aqui no laboratório. Isso aqui, muito bem. Depois a gente vai voltar nesse laboratório aí. O que o Update Manager é? É que nem o Windows Update. Ele vai atualizar automaticamente o seu SX. Que perigo, né? Calma que você vai gerenciar isso com cuidado. Como é que instala? É o mesmo instalador do vSphere, o mesmo instalador que você usou para usar, não o vSphere, o vCenter, o mesmo instalador que você usou para usar o vCenter, você vai instalar o Update Manager, tá? Onde que ele roda? No servidor Windows, né? Se você for um cliente SMB, pode instalar junto com o vCenter? Tranquilo. Se você é um cliente Enterprise, tem um servidor dedicado. Eu não uso o meu vCenter em Windows, eu uso o vCenter Server Appliance. Ótimo, na versão 6.5 ele já está integrado. Versões anteriores não tem como, você vai ter que colocar num servidor Windows. Nas versões 6.5 ele já está integrado no vCenter Server Appliance, ou VCSA. Ok? Next Finish, instalou, banco de dados, beleza, tá aqui, onde eu clico nele. Entra no vSphere Web Client, clica aqui e você vai carregar ele. Carregou ele, né, acessa via Web Client, está aqui. É muito fácil, você coloca lá IP, configurações básicas, e aí tem a meia dúzia de abas aqui. Super tranquilo, tá? Então, você vai dizer quando que vai fazer os downloads, qual o scheduling, e aí você pode atualizar os hosts, os hardwares das máquinas virtuais, tá? Então, isso aqui são os baselines que você faz. Os hosts que eu vou atualizar e o hardware da máquina virtual aqui, tá ok? Então ele consegue fazer o upgrade da máquina virtual agendado? Pode. Então, eu vou lá, à noite ele vai lá, atualiza o hardware da máquina virtual, dá o reboot na máquina virtual, amanhã, se Deus quiser, está tudo em ordem. Se não der certo, ele faz o rollback, tá? Então, é bem tranquilo. Aqui ele baixa os repositórios e aqui eu coloco as imagens dos ESXi, que são os sistemas operacionais que rodam dentro dos hosts, tá? Então é simples de configurar, eu faço aqui atualização de patch em hosts, atualizo o hardware da máquina virtual, tá? Uma dica sobre atualização do SX. Vou fazer a atualização do SX, em vez de fazer na mão, faz aí à noite, vai ficar com a sua família, deixa ele atualizar à noite. Você tem 3 servidores, se der falha, você vai chegar no dia seguinte, chegar mais cedo no dia seguinte, você rapidamente resolve isso. Dependendo do ambiente, dá para fazer isso, tá? Se você tiver reserva de recursos. Se o teu ambiente está sobrecarregado, se você não tem host disponível para tolerância à falha, não faça isso, faça manual, tá? Muito bem. Coloca lá as imagens DSX, né? Então, por exemplo, tem lá um servidor Dell modelo modelo 789, tá? Então, entra lá no site da Dell, procura lá a imagem do SX 6.5, vê se o teu hardware Dell não tem nenhuma placa estranha, coloca aqui, vai dar certo, tá? Ele vai lá, atualiza a versão do SX automaticamente, à noite, se você quiser, ou manualmente. Usa isso aqui também para fazer manual automaticamente, tá? Qual que é a dica? Eu tenho um servidor lá. É bom usar a versão do fabricante? Sempre.
Sempre. A minha dica é, se não tiver a versão do fabricante, não mexa, deixa assim. Não use, né? A versão da VMware, que é pelada, que não tem driver, só use se você estiver trabalhando em lab ou se você tiver máquina que você mesmo montou e aí não tem fabricante, né? Aí não tem jeito, usa aquela máquina. Para máquina, vamos dizer assim, com hardware não homologado. Hardware homologado, prefira sempre a imagem do fabricante. O fabricante testou, a VMware testou aquele hardware com aquela imagem do laboratório da VMware. Então fica tranquilo que vai rodar bem, tá? E vai rodar, a VMware mediu e vai rodar bem. Então prefira sempre a imagem do fabricante, coloca aqui e faz o upgrade, né? Eu posso fazer as atualizações do Virtual Appliance, os patches abaixa automaticamente e eu consigo fazer tarefas manuais ou agendadas de atualização, ok? Eu, às vezes, em um cliente, eu recomendo, vai lá, escolhe um host, atualiza hoje e vê se no dia seguinte ele acordou. Opa, acordou, beleza, faz automaticamente. Tem que ter ele entra em modo de manutenção, as VMs fazem um vMotion para o outro lado, então é tudo muito, não tem impacto no teu ambiente, não. É bem seguro, tá? Bom, último item aí, a gente vai falar, e aqui tem um lab, né? E eu já vou mostrar o lab para vocês aqui, tá? Deixa eu só mostrar o lab aqui. Tá, voltando. Muito bem. Então, aqui eu coloquei redução de custos com VMware Virtual SAN. Isso aqui é focado no SMB, mas eu tenho uma aplicação interessante para você que é cliente Enterprise também. Veja até o fim. Então vamos lá. O que é o Virtual SAN? Virtual SAN é o seguinte, eu vou criar um storage virtual usando os HDs das barrigas dos servidores. Né? Como assim? Né? Então, o que eu preciso? Você precisa ter, no mínimo, 3 servidores. Eu tenho o Essential Plus Kit. Serve? Serve. Tá? Atende. Você precisa comprar uma licença especial de vSAN para poder ativar. Tá? O que mais que eu preciso? Preciso ter um disco magnético e pelo menos um disco flash. Se você quiser, você pode ter tudo flash. Aí você vai ter um Virtual SAN all flash. Mas você pode ter um Virtual SAN híbrido, com discos magnéticos e discos flash. Então está aqui uma representação, que eu tenho aqui 3 hosts, tá vendo? Posso ter mais. Eu tenho 3 hosts, cada um dos hosts tem um ou mais discos magnéticos e um disco, né, SSD. Tá? E aí com isso eu consigo montar. No laboratório a gente vai pegar 3 hosts com discos assim, eu vou mostrar e a gente vai criar aqui no laboratório. É muito legal, muito fácil. Tá? É mais barato e mais escalável, e melhor escalável que o storage tradicional. Então o storage tradicional lotou, eu tenho que comprar outro storage, enfim. Aqui não, aqui eu vou adicionando hosts. A gente vai fazer a adição de hosts no laboratório para você vai ver que vai aumentar o meu storage simplesmente adicionando um host a mais. É bem legal. Tá? Cada VM, isso aqui é o pulo do gato. Quando eu uso um storage tradicional, eu crio lá as LUNs, e aí eu crio uma LUN focada em performance com um determinado tamanho. Eu crio uma outra LUN baseada em disponibilidade com outro tamanho, e outra baseada em espaço, né, com outro tamanho. Então eu vou criando as várias LUNs e vou jogando as VMs lá dentro. Só que ao longo da vida, né, aquela LUN que era performance fica sobrecarregada, aí eu começo a jogar minhas cargas de trabalho que precisam de performance na LUN de capacidade, porque a LUN de performance está lotada, né? Então sempre vai acontecer isso com o mundo storage tradicional. Com o mundo storage virtual não vai acontecer isso, porque cada VM que eu coloco, eu digo, essa VM eu quero que ela fique focada em performance. Então, o vSAN automaticamente vai usar mais espaço de flash e vai rodar em mais servidores. Essa VM aqui não é tão importante, é só um teste. Então eu não preciso de disponibilidade nenhuma dela, nem performance. Então ela vai usar um mínimo de SSD, vai usar basicamente disco magnético e vai rodar em apenas um dos ESX. Então, isso é muito legal. Eu crio um storage profile, né? E para cada VM que eu starto, eu vou usar o storage profile e ele vai usar os recursos que eu tiver lá disponível, tá? De uma maneira muito mais flexível. E se tiver faltando recurso, por exemplo, tá faltando capacidade, é só colocar um disco a mais, dinamicamente, né? Eu coloco um disco a mais em cada ESX, pronto, aumentei a minha capacidade, tá? Então é muito mais fácil de eu aumentar a capacidade e aumentar a performance e aumentar a escalabilidade num mundo Virtual SAN que com storage tradicional, tá? Muito bem, dica para cliente SMB. Cliente SMB está com storage sobrecarregado?
Não tem dinheiro para comprar um storage novo? Muito simples. Implemente VirtualSun como storage adicional. O que você faz isso? Mínimo de 3 servidores, um HDD em cada, um disco magnético em cada host, um disco flash em cada host. A licença pode ser a licença Essential Plus Kit. Tá? Montou a VirtualSun, a gente vai montar uma agora, vocês vão ver uma agora, vai começar em mais um minuto, eu já vou colocar. Migra parte dessas VMs, desse seu storage que está antigo, para o novo. E aí você já resolveu o teu problema, faz vMotion, faz tudo no storage virtual. Tá? Uma pergunta do John Costa. As placas de 10 GB são obrigatórias para o vSAN? Elas não são obrigatórias, mas são altamente recomendadas. Tá? Se você, às vezes, eu tenho lá o servidor com uma placa giga com 4 portas. Aí, nesse caso, eu posso fazer, eu posso colocar lá uma das portas para conectividade, 2 para storage, né? E uma para storage e uma para... Então, eu consigo trabalhar com múltiplas placas gigabits, destinando tráfegos específicos para ela, tá? Ou posso fazer um trunk e fazer VLAN em cima, enfim. Aí tem várias discussões aí e tal, mas sem dúvida, 10 GB é recomendável, não é mão obrigatória se você tiver SMB, tá ok? Beleza. Clientes Enterprise. O cliente Enterprise pode ter uma banda de vantagem com essa de escalabilidade. Por conta, né, dos discos SSD, isso cai como uma luva para virtualização de desktop. Por quê? Virtualização de desktop usa muito IOPS, operações de leitura escritas por segundo. Tá? Então, se você quer ter um storage com muito IOPS, aposte em VirtualSun que você vai ter muitos IOPS aí. Tá? Então, para virtualização de desktops, cai como uma luva, porque você pode estar um pouco receoso de colocar seu banco de dados dessa maneira, então prefere deixar lá no storage tradicional, mas a virtualização de desktops vai funcionar muito bem aí, ok? Tá? Muito bem, então agora vamos mostrar então agora rapidamente eu vou, as questões agora, eu vou esconder aqui, um minuto só, pessoal. Muito bem. Eu vou agora entrar num laboratório de VirtualSun. Bom, está aqui o Hands-on Labs, tá? Esse laboratório, para quem quiser anotar, é o HOL-1731 SDC1, tá? É o vSAN já na versão 6.5, ok? Tá? Então vamos lá, vamos começar. Vou maximizar a tela aqui. E aí eu vou me logar. Aqui que é a tela de login do cliente, web client novo da VMware, se você não teve a oportunidade de ver ele. Tá ok? Tá? Muito bem. Enquanto carrega... tá com problema de lentidão lá. Deixa eu pedir para o meu colega entrar em contato com o pessoal lá. Dá um toque lá pro pessoal, porque tá lento aqui. A gente tem um contato com o pessoal direto lá do Hands-on Labs, a gente pede para eles darem uma aceleradinha. Às vezes está tendo treinamento, enfim. Aí a gente pede prioridade e eles costumam dar, tá? Muito bem. Tá carregando aqui o ambiente. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um cluster com 3 SX. Tá? Já está configurado o cluster de 3 hosts. Tá? Ok? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou ligar o VirtualSun. Então, como é que eu vou ligar? Eu clico aqui no host, clico em configure, clico em VirtualSun General, você tem que ter a licença para aparecer isso, tá? E vai mostrar que o VirtualSun está desabilitado aqui. Então eu vou configurar esse cara. Muito bem. Na hora de configurar, ele vai fazer algumas perguntas aqui. Primeira pergunta. Você quer que eu adicione os discos que eu encontrar nas barrigas dos servidores automaticamente? Eu vou falar, não quero. Eu quero escolher os discos que eu quero adicionar no meu storage virtual. Beleza. Você quer fazer desduplicação e compressão? Quero. Você quer fazer
a redundância reduzida, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero também. Está aqui, depois você lê aqui para fazer os detalhes. Depois tem full domains, também não vou entrar nesses detalhes para não ficar muito longo. Mas você pode fazer o laboratório e ver todos esses detalhes aí. Vou fazer parte só do laboratório. Muito bem, próxima página. Próxima página vai checar a rede entre os hosts, tá? Tá lento mesmo. Ele vai alocar. Então, eu já tenho, né? Lembra que eu falei placa de rede, que o nosso amigo João Costa perguntou se é 10 GB, tá? Eu vou colocar aqui interface VMDK para ter uma comunicação exclusiva de tráfego de vSAN entre esses hosts, tá? Eu já fiz isso antes de começar o lab, está aqui configurado. Ele simplesmente verificou que essas VMDKs estão habilitadas para vSAN e eu vou dar um next aqui. Quando eu dou o next, eu vou escolher os discos. Esse laboratório aqui é all flash, tá? Só que nem todos os flashes são iguais. Eu tenho flash com tecnologia mais performática e tem flash com tecnologia menos performática. Então, o que eu fiz? Eu fui aqui e coloquei, nesses discos maiores, eu coloquei um tag chamado Capacity Tier. E nesses discos flashes menores, mais performáticos, eu coloquei lá um tag chamado Cache Tier. Então, aqui já aparecem os tags que eu coloquei, tá? Então, quantos discos eu tenho? Eu tenho 3 discos de 40, um em cada servidor, um em cada host, e 3 discos de 5, também em cada host. Você fala assim, pô, mas tá meio confuso. Como é que eu tenho certeza que os discos estão nos servidores certos? É fácil. Só vem aqui, ó, muda para agrupar por host, e você vai ver os discos já agrupados por hosts. Então, em cada disco tem um disco de capacidade de 40 e um disco focado em cache de 5. Ok? Como estamos de tempo aí? Ok? Tá? Veja, a capacidade total é 120, 3 vezes 40, 120, e o cache total é 3 vezes 5, 15. Então tá aqui. Vou dar um next, tá? Já vi os discos, tá legal? Vou dar um next, tá? Dei um next, ele está mostrando exatamente o que eu fiz lá a conta, para dizer, e aí eu simplesmente dou um finish. Quando eu der o finish, vai acontecer um monte de operações automatizadas. Eu vou mostrar aqui, nas tasks, tudo que está rodando. Olha só, ele configura Virtual Cluster, aí essa tarefa startou um monte de outras tarefas que estão sendo executadas aqui. Vai reconfigurar o cluster, vai atualizar, e assim por diante, tá? Então vai demorar um tempo aqui. Opa, já tem aqui, ó, rodando aqui. Vamos lá. Enquanto está rodando essas tarefas, ó, eu vou clicar aqui. Ó, se você clicar aqui, ele faz o dock, mas eu não vou fazer o dock. Eu vou clicar por cima, depois eu clico aqui embaixo e mostro, tá? Por causa da tela. Então, uma das coisas, se você já usou o vSAN nas versões anteriores ao vSphere 6.5, você estava usando as vSANs 2.0 ou 1.0. Essa aqui já é a 3.0. Essa 3.0, ela formata o disco de uma maneira diferente. Por que formata o disco de uma maneira diferente? Que é por conta de uma série de funções de performance e saúde, tá? Não vou entrar em detalhes aqui não, tá? Muito bem, acabei de carregar, vamos ver como é que tá as tarefas. Tá? Ainda está adicionando discos, ele formatou os discos e agora está adicionando os discos aos grupos. Então, ele criou os discos, formatou os discos e está adicionando os diversos discos aos grupos lá. Tá? Daqui a pouco termina. Já está terminando, pessoal. Tá? Olha, por causa do tempo, eu não vou fazer a última parte do laboratório, vou mostrar aqui como é que é. A última parte do laboratório, eu pegaria esse cara aqui, adicionaria... Adicionaria aqui ao cluster, tá? Então eu estaria aumentando o meu cluster, tiro ele de modo de manutenção, tá? Venho aqui, cadê o manutenção? Mode, tiro ele de modo de manutenção. Depois que eu tirar ele de modo de manutenção, ele tem lá um disco de 40, normal, tem lá um disco de
desculpa, Storage Device, ele tem lá um disco de 40, ele tem lá um disco de 5, né? E eu adicionaria esses, olha lá, o disco de 40 e o disco de 5, então eu adicionaria e teria o espaço maior. Mas por causa do tempo aí, a gente não vai fazer essa última parte, mas fiquem à vontade para entrar lá no Hands-on Labs e fazer você mesmo esse laboratório. Voltando então lá para o que a gente estava fazendo, tá? A gente está aqui adicionando os discos, ele já adicionou os discos, vamos ver se já terminou? Ó, eu acho que terminou tudo. Vamos ver se terminou tudo? Terminou tudo. Bom, terminou tudo? Bom, então agora eu tenho o storage, certo? Então ele usou as barreiras. Cadê o storage? Vou clicar aqui, ó. Vou abrir aqui. Ó o meu storage aqui, ó. vSAN Data Store. Tá aqui, tá? Então aqui eu consigo ver o summary dele, né? Tá aqui. Ele tem capacidade de 1.13, está aqui, posso jogar VMs dentro, os 3 servidores acessam ele normalmente, não precisa ter a VM pode estar rodando no host 1 e usando os discos do storage está rodando no host 2 e no host 3, não tem problema nenhum. E é isso aí, tá? Últimos atos aqui, configure, capacidade, né? Lembra que era 120, eu perdi um pouco por causa de cache e uma série de coisas, a configuração de vSAN, a própria formatação. Perdi algum dado, mas eu tenho ali de 120, eu perdi, caiu para 112, tá? É isso que eu tinha para apresentar, tá? Terminamos então o nosso apresentação. Só vou falar rapidamente como que a Bravo pode ajudar você e a sua empresa, tá? Então a gente tem um completo portfólio de serviços para planejar, instalar, atualizar, fazer o que quiser no seu ambiente VMware, mais de 20 anos no mercado corporativo, temos mais de 1.000 clientes satisfeitos em todas as verticais, clica aqui e você enxerga esses clientes. A gente é VMware Partner Enterprise Solution Provider, Enterprise, há muitos anos, está aqui o selo, e tem analistas certificados VMware VCP 6.0 já, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí nas questões, eu vou responder. E está aqui os números, né? E os e-mails, né? Se você tiver alguma dúvida, mande e-mail para mim. O meu e-mail, aqui o e-mail para o comercial, que é contato, e o meu e-mail é roberto@bravotecnologia.com.br. Então, contato ou Roberto. Quer discutir lá aquelas questões lá do Fiber Channel versus iSCSI, estou à disposição para debater. Tá, ok? Tem uma pergunta aqui do Leandro. Bom dia, Roberto. Esse vSAN seria a mesma solução que na versão 6 usava uma versão do SUSE Linux? Cara, eu acho que sim, que era um outro nome, né? Era um negócio... Aquilo lá era uma versão pré-beta, tá? Aquilo lá foi descontinuado e esse vSAN foi totalmente... Aquela versão era... Eu lembro disso. Usava um monte de appliance, né? Não, exatamente. Aquela versão era... É um alfa disso aqui. Depois daquilo teve um beta do vSAN, aí teve a versão 1, versão 2, versão 3. Então o que você está falando é bem velho, tá? Acho que está até disponível, mas já faz tempo que a gente não usa assim. Eu já cheguei a instalar, é bem complicado aquele negócio lá. Tá? Essa aqui é uma versão. Qual que é a diferença? Esses Virtual Appliances, eles não existem mais, eles já estão dentro do hipervisor, então não precisa mais de Virtual Appliance nenhum. Tá? Outra pergunta do John. Vocês deixariam de fazer um projeto usando o vSAN para usar Delm, Unity, Unicel, HP? Vocês já deixaram de fazer? Sim. Se você pesquisar sobre vSAN, tem muito cliente grande usando o vSAN de uma maneira bem performática. Tá? Como eu te disse, é uma evolução. Eu tenho menos coisas para cuidar, menos coisas para dar errado, tá? E é uma tecnologia, é VMware, então é muito estável, tá? Então eu apostaria minhas fichas nisso sim, tá? Faz um show, faz um teste e vê você mesmo, tá? Pessoal, estamos terminando, mais algumas perguntas, contatos, fiquem à vontade para entrar em contato e fiquem à disposição para entrar em contato para solicitar serviços VMware aí. Se quiser que a gente faça a revisão no seu ambiente, a gente vai aí, faz a revisão, deixa com as melhores práticas, sem comprar nada, pode aumentar muito a velocidade do teu ambiente aí, tá? Bom, mais alguma pergunta, pessoal? É isso aí, tá? Bom, nenhuma pergunta? Bom, eu agradeço a todos, coloco à disposição, então, está aqui o e-mail do comercial, meu e-mail novamente é roberto@bravotecnologia.com.br, estou à disposição de todos, tá, pessoal? Muito obrigado, até logo, e uma boa tarde para vocês, bom almoço, até logo.